a Bayer assinou um acordo de licenciamento com a Hagt e inicia a comercialização em larga escala de trigo híbrido no início da década de 2030. De que eles patentearam uma variedade lá, na verdade, uma tecnologia, né, que é o trigo híbrido, e aí despertou a curiosidade de nós entendermos melhor o que é isso, se isso fazia sentido para o Brasil, bater um papo rápido sobre isso. Então, a doutora Silvia, né, por toda a seu know-how, enfim, da UER, e aí já lancei a primeira pergunta, então, do que seria o trigo híbrido, né? Para conseguir explicar o que é o trigo híbrido, inicialmente, dizer que o trigo ele é autofecundado. Isso quer dizer que a flor do trigo ela tem a parte feminina e a parte masculina na mesma flor e ela se autofecunda. Então, não é necessário ter abelhas ou uma fecundação pelo vento. A flor do trigo que está na espiga, então na espiga tem as espiguetas, cada espigueta tem de mínimo 3 flores, então numa espiga normal vai ter com certeza mais de 20 flores. Praticamente 99% das flores são autofecundadas. A quantidade de cruzamento de fecundação cruzada é realmente muito baixa. O que é o trigo híbrido? É quando se utiliza uma planta, utiliza uma planta fêmea e uma planta masculina, uma nova genética, isso, então, para o trigo não é fácil, porque tu precisa, como a flor do trigo ela é realmente bem fechada, tu precisa ou retirar todas as anteras da planta que seria a mãe, ou utilizar um mecanismo que elimine, mate, que o pólen não seja viável. O que há décadas pesquisadores estão tentando descobrir uma maneira fácil de fazer. Mas, além disso, a flor ela fica bem fechadinha, então, para o pólen de fora entrar é mais uma dificuldade. Então, realmente não é simples o processo de se criar um trigo híbrido. O híbrido, por que a vantagem de se utilizar um híbrido? Por que existem, o milho é utilizado híbrido? Uma das vantagens é que quando tu mistura um genótipo feminino com um genótipo masculino, tu dobra a variabilidade. Quando a gente faz a autofecundação, a gente está usando a mesma genética da planta e só está repetindo. Quando tu usa uma outra planta, tu vai sempre ter o dobro de variação genética. Então, isso muitas vezes é caracterizado como uma melhora, tanto pode melhorar para rendimento, pode melhorar para doenças, porque tu tem uma variabilidade genética maior. E nem sempre acontece, porque alguns genes tu precisa ter as duas cópias, mas a maior parte das características genéticas tu teria uma melhora com essa variabilidade genômica. O problema no trigo, o problema para fecundar, que não seria um processo fácil, e o genoma do trigo ele já é hexaploide. A variabilidade genética já é bastante grande. Então, sim, a gente pode criar um híbrido, vai se ter essa variabilidade genética, mas quando a gente faz a seleção, quando a gente faz o melhoramento convencional, o nosso objetivo também é aumentar a variabilidade. Mas a gente, para poder criar uma cultivar, a gente precisa ter todas as plantas sejam iguais. Então, tu faz essa autofecundação, várias gerações, e acaba que tu tem os dois, a cópia é igual. Existem alguns mecanismos, que se eu não estou enganada também, para conseguir acontecer esse cruzamento com outra planta, também existe algum mecanismo de limitação, mas acho que também não é necessário de complicar ainda mais. Então, o porquê do híbrido é porque na literatura se diz que quando tu tem uma planta híbrida, o rendimento seria maior e algumas outras características seriam melhores.
problema é que no trigo, realmente ele é autofecundado, a flor fechada, então dificulta bastante esse processo e existem pesquisas para tentar modificar. No caso de que faria sentido, bem, ali a pergunta seria se é mais caro para o produtor. Então o rendimento a senhora explicou, né? Seria o custo disso sentido no Brasil. Então, o que se faz, por exemplo, no caso do milho, existem produtos químicos até que tu pode fazer com que o pólen seja inviável, mas dependendo da manipulação, tu consegue fazer com que ele aceite receber o pólen masculino. Realmente, para explicar, não é assim, então, digamos, mas faz com que as empresas, para o produtor ter essa semente híbrida, a empresa, nesse caso a Bayer, ela sempre vai ter que ter guardada a parte feminina e a parte masculina, e ela vai produzir a semente todos os anos para dar para o produtor. Então, a vantagem de um híbrido é que o produtor não consegue salvar a semente. E fazer esse mecanismo de ter a fêmea, a parte feminina, que consiga receber a parte masculina e que não se autofecunde, não é um processo fácil. Então, realmente são somente empresas multinacionais que conseguem. Mas, inclusive, empresas multinacionais não têm conseguido um sucesso na parte de híbridos em trigo. Eu sei de várias empresas que existiam, por exemplo, mesmo a Syngenta no Canadá, existia uma sede que seria para desenvolvimento de híbridos, e eles fecharam por causa que não resultou em sucesso. Então, não é um mecanismo fácil, e o que se tem visto de resultados, o híbrido não tem mostrado um rendimento tão alto que justifique o gasto. Porque, claro, é uma tecnologia que vai demandar muita pesquisa, e esse processo de criar semente todos os anos e o produtor tem que comprar essa semente, a semente é bem mais cara. O problema, então, para isso realmente ter um valor econômico, o rendimento teria que ser muito superior para conseguir pagar essa tecnologia. E o que se vê até hoje, o rendimento não está alcançando um patamar que pague a conta para o produtor. A produção, por exemplo, de milho, ela vale para o produtor muito mais do que o trigo. O trigo, o lucro final da cultura do trigo é baixo, comparando com outras. Então, se tu vai aumentar ainda mais o valor da semente, será bem difícil que o produtor aceite pagar ainda mais pela semente. Então, vai funcionar para o Brasil. O Brasil, no momento, empresas de melhoramento são empresas familiares, pequenas, tem uma multinacional que se instalou no Brasil, comprando um programa de melhoramento que existia, que teria uma capacidade de fazer, quem sabe, eu não conheço direito, mas teria condições ou teria como uma estratégia a desenvolver híbridos. Principalmente porque, pelo menos no caso da UR, a gente não vê que o resultado final vá ser aceito pelo produtor, porque a semente vai ser muito cara. Esse era o nosso último questionamento, né? Justamente. Então, a ideia parece interessante, mas, sim, bom, eles anunciaram para o mercado europeu, né? Sim. Então, acho que nem existe inicialmente essa vontade de Brasil, e acho que a senhora está explicando muito bem por que não faria sentido econômico para o produtor, muito embora pudesse proteger mais seria o mecanismo para uma empresa de melhoramento é muito bom, mas a gente tem que pensar também se o resultado teria sucesso ou não. Então, eu acredito que poderia se utilizar outros mecanismos para tentar um resultado semelhante para diminuir a pirataria e não envolvessem híbridos. Por exemplo, no Canadá, existe cultivares com proteção para um inseto que existe só um gene de resistência.
para esse. No mundo inteiro se conhece apenas um gene de resistência, não, tolerância a esse inseto. Então, é realmente necessário proteger esse gene para que esse gene não quebre a efetividade. Então, a cultivar que tem esse gene, ela precisa ser misturada com plantas que não têm o gene. E essa mistura tem que ser uma mistura específica da quantidade de uma, quantidade da outra, para realmente poder funcionar bem para o produtor. Então, esse é um caso de que o produtor precisa todos os anos voltar e comprar semente. E, da mesma maneira, a semente não é tão cara como se fosse para produzir um híbrido. Então, acredito que para o Brasil, híbridos não é a estratégia para diminuir a pirataria. É difícil encontrar outras estratégias utilizando a própria genética, mas, bem, esse é o meu pensamento. Sim, não, maravilhoso, muito, muito enriquecedor. Fábio, não sei se tem alguma pergunta para a doutora Silvia, assim, sobre o que falamos, senão eu encerraria nosso momento de entrevista. Eu não tenho perguntas, é um tema bem complexo, mas ficou bastante esclarecedor, né, esse cenário. Então, acho que a gente consegue entender ali que a visão de vocês, que são pesquisadores da área, conseguem entender que agora não há uma necessidade, não é uma premência para que isso seja introduzido no território brasileiro, e que isso também significa que os modos atuais são os modos de desenvolvimento tecnológico que devem prevalecer e que devem ser protegidos aí contra a pirataria. Eu acho que existem outras maneiras para avanço genético que vem antes da produção de híbridos, mas também não descarto que a produção de híbridos, na verdade, é uma febre no mundo. O resultado, até hoje, ainda não corresponde posso usar essa tecnologia, mas no momento deixamos ela um pouco de lado para as multinacionais tentarem desenvolver, encontrar as soluções e quem sabe mais adiante a gente possa trabalhar com isso e quem sabe no Brasil chegue a ter híbridos. Legal. Bom, muito obrigado, doutora, por essa aula, né, Fábio? E acho que quem nos assiste aí vai aprender muito. Eu consegui deixar claro, porque explicar eu sei que às vezes é mais o que eu tenho na minha cabeça, às vezes explicar não é tão fácil, mas espero que qualquer coisa que vocês tenham que esclarecer, só me perguntar. Só se me permite fazer uma parte, é elogiável aí, parabéns, doutora Silva, porque pesquisador, a gente sabe que é árdua a tarefa dos pesquisadores, são anos e anos de universidade, de aplicação isso dentro da indústria, né, de laboratório. Vocês têm resultados efetivos aí com a OR Sementes, então a gente enxerga vocês como um grande exemplo, né, a ser seguido e a ser valorizado e protegido aqui no Brasil. Obrigada. Realmente não é fácil. E não é fácil entender todas essas dificuldades que se encontram. Né? Joia. Valeu, obrigado, viu? Certo. Obrigada.